Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Graças a Deus. Podem se assentar, graça e paz aqui em Santo André. Estamos ao vivo agora, 19 horas e 32 minutos. Estamos ao vivo aqui no Ministério Graça e Apostolado, MGA, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. Você que está em Lisboa, Portugal, na França, na Espanha, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, nós estamos no Brasil. Ministério Graça e Apostolado, sede nacional e mundial por enquanto no Brasil, amém? Aqui na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Você que está pelo YouTube, pela internet, você me assiste de qualquer cidade, de qualquer estado, de qualquer lugar da face da terra que tenha internet, amém? Graça e paz aos pastores, graça e paz aos vários grupos MGA de WhatsApp, graça e paz aos apóstolos, obreiros, homens e mulheres de Deus que recebem e estão submissos a esse apostolado. Graça e paz a todos vocês, amém? Apostolado novo nesta noite. Bíblia, papel e caneta. Apostolado novo, novíssimo. Tem por tema, pega sua Bíblia aí, pega seu caderno, pega sua caneta. Hoje eu quero falar sobre Efésios capítulo 6. O apostolado de hoje tem por tema a armadura de Deus. Hoje o Espírito Santo quer explicar cada item da armadura de Deus. Abram suas Bíblias, primeiramente em 2 Coríntios capítulo 10. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios, estou com duas Bíblias hoje. Hoje eu quero usar a versão Editora Vida, edição contemporânea, e a Bíblia Viva, versão ampliada, editora Mundo Cristão. Então estou com duas Bíblias aqui, vamos ler 2 Coríntios, o tema de hoje, a armadura de Deus. Começando com 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, abra sua Bíblia e permitamos que o Espírito Santo nos ensine. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 10, quem já achou, diga amém aí. Amém. Versículo 4. 2 Coríntios 10, verso 4. O tema de hoje inédito, a armadura de Deus. Em outras palavras, as armas de Deus. Em outras palavras, Deus é Espírito, armas de Deus, Deus é Espírito. Então, as armas espirituais. Nós temos armas espirituais. A nossa luta, daqui a pouco eu vou ler, Paulo diz que não é contra carne nem sangue. Então a luta do cristão não é com revólver, não é com porrete, não é com pedaço de pau, não é com uma faca. A nossa luta não é essa, tá? O assunto hoje, a armadura de Deus. 2 Coríntios 10, 4, Paulo disse, as armas, circule na sua Bíblia, diga comigo, as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa batalha. 2 Coríntios 10, 4. Primeiro precisa saber e entender que as armas da nossa luta não são carnais. Diga comigo, minhas armas não são carnais. Isso quer dizer o que, abençoado? Que os carnais usam armas carnais. O que um bandido carnal usa? O que um ladrão carnal usa? O que um assassino carnal usa? O que um malandro carnal usa? O que ele usa? Ele usa armas carnais. Faca, pau, porrete, revólver, espingarda, metralhadora. Então, pessoas carnais usam armas carnais. Mas nós somos espirituais.
1 Coríntios 2, Paulo disse, o espiritual, aquele que é espiritual discerne bem tudo. Então, se nós somos espiritual, 1 Coríntios 15, tal o terreno, também os terrenos, tal o espiritual, também os espirituais celestiais. Então, o que eu estou te mostrando? Existem dois tipos de pessoas na terra, os carnais e os espirituais, os terrenos e os celestiais. Terreno, terra, celestial, céu. Carnais, carne, espirituais, espírito. Está claro ou não está claro? Então os carnais usam armas carnais. Faca, revólver, porrete, metralhadora, espingarda. Os carnais. E os espirituais vão usar armas espirituais. Nós não podemos usar revólver, usar faca na nossa batalha do dia a dia, né? Paulo disse, 2 Coríntios 10:4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Por enquanto ele não falou quais são essas armas. Ele disse que as armas da nossa batalha não são carnais. Aqui em 2 Coríntios 10:4, ele não disse quais são as armas, mas no verso 5 ele diz que com essas armas derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Deixa eu ver esse mesmo texto na versão ampliada, 2 Coríntios 10, versículo 4, fica assim na versão ampliada: uso poderosas armas de Deus, e não as que são feitas por homens. Está vendo como que é bom ter uma outra versão? 2 Coríntios 10, 4, Paulo disse, uso poderosas armas de Deus, e não as que são feitas por homens, para derrubar as fortalezas. Estas armas podem derrubar todo argumento contra Deus e toda muralha que possa ser erguida para impedir os homens de encontrá-lo, ou seja, de encontrar a Deus, de se achegar a Deus. Infelizmente, o meio que existe, né? Ou o único meio que existe, que impossibilita alguém de se achegar a Deus, é uma mente cheia de fortaleza. E eu conheço casos assim, eu conheço ovelhas que estão com a mente cheia de fortalezas, então não conseguem se achegar a Deus. Você vai ler Hebreus 10, você vai ler Hebreus 4, Paulo fala, cheguemo-nos pois com o verdadeiro coração, pelo novo e vivo caminho. Mas se a pessoa está com a mente cheia de fortaleza, como é que ele vai chegar a Deus, se Deus é Espírito? O problema da mente é que se a mente não tiver boa, você não consegue falar com Deus. Pastor, mas Deus não é Espírito? Por isso mesmo, por Deus ser Espírito, Romanos 7, você vai ter que usar a sua mente. Paulo disse em Romanos 7, 25, Deus a quem sirvo na minha mente. Então, através da mente é que oramos. Porque como é que você crê em quem você não vê? Pela mente. Então por que nós fechamos os olhos? Já para facilitar ou para evitar o andar por vista, né? Então vamos orar? Então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, você vai falar com Deus em espírito, pela sua mente, você não está atentando para as coisas que você vê, porque se você está vendo uma pessoa ali, cortou o pescoço, o sangue está jorrando, e Senhor meu Deus e meu Pai, e o sangue, e os seus olhos vendo briga, e vendo facada, então por isso que fechamos os olhos, só para evitar de vermos coisas carnais, para concentrarmos para falar com Deus em espírito, entendeu? Bom, 2 Coríntios 10, Paulo diz que temos armas poderosas em Deus. Diga comigo, nós temos armas poderosas em Deus. Em 2 Coríntios 10, Paulo não disse quais são essas armas. Ele disse em Efésios capítulo 6, começando agora a minha ministração, tema de hoje, a armadura de Deus. Por favor, Efésios capítulo 6, abra sua Bíblia e que o Espírito Santo te revele a palavra de Deus. Amém? Efésios 6, versículo 10. Tem gente louca para que eu ensine o verso 10. Já ensinei o 10, 11 e 12, mas vou ler e vou ensinar mais uma vez.
né? Tem pessoa que chega agora em graça e não ouviu a mensagem do ano passado, de 5 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Nós já estamos em graça há mais de 20 anos. Então a pessoa chega agora, ele acha que nós não sabemos, né? Ou que nós nunca lemos. Mas se estamos há 20 anos em graça, aliás, mais de 20 anos em graça, claro, temos que ler, temos que pregar, temos que ensinar, né? Às vezes não coincide, você que está chegando agora em graça, você já assistiu algumas mensagens e você fala assim, mas e Efésios 6? Abençoado, por isso que nós temos o nosso site, www.graçaeapostolado.com. Entre nossos sites, está tudo lá. Toda a história do Ministério Graça e Apostolado está no nosso site. Então, mas e aquele assunto, e aquela mensagem, e isso aqui? Entra no nosso site www.graçaeapostolado.com. A nossa história está tudo lá. As pregações, os ensinos, os louvores, os apostolados, está tudo lá. Agora, às vezes a pessoa não entra e quer tudo mastigadinho, né? Então, Efésios 6:10, vamos ver? Quem já achou, diga amém. Efésios 6:10, o tema de hoje, a armadura de Deus. Efésios 6:10, Paulo disse assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Coloca o seu dedo no verso 11, Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então quer dizer que existe uma armadura de Deus. Deus é espírito, então é uma armadura espiritual. Amém, abençoados? Não é um revólver, não é a armadura de Saul, não é a armadura de Davi, não é a armadura que Salomão usava, né? Você não vai colocar um capacete do exército, uma espada do Nabucodonosor, né? do Napoleão, não, né? Uma faca, uma lança. Nossas armas, segundo Coríntios 10, são poderosas em Deus. Essas armas são chamadas também de armadura de Deus. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para quê? Para quê, Paulo? Para que possais estar firmes. Circule na sua Bíblia, contra. As pessoas não entendem o Efésios 6:11 e 12 por causa dessa palavrinha aqui, né? Eles falam assim, mas se o diabo foi aniquilado, como Paulo disse aqui do diabo, ia ficar, calma que eu vou ler e vou explicar. Coloque o seu dedo no verso 11, Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá vendo? Que diabo que é esse? Eu não posso parar aqui no verso 11. Por isso que tem que ler o texto e o contexto. Se eu parar aqui no verso 11, parece que é o diabo mesmo, né? Mas vamos ler o verso 12 também. Só que para ler o verso 12, você tem que ler o 11 e o 12, porque o assunto está aqui, no 11 e no 12. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não circule diabo, circule na sua Bíblia. Pega a sua caneta, circule assim, diabo. Circule no verso 11, contra, circule diabo. Marca aí. Efésios 6:11. Revesti-vos toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Coloca o dedo no 12. Pois não temos de lutar contra. Circule o contra também. Efésios 6:12. Circule o contra. Pois não temos de lutar contra quem? A carne. Não está escrito carne? Então circule carne também. As pessoas, vamos ser mais claros, os evangélicos em geral atribuem o Efésios 6:11 literalmente ao diabo. Quem é que pensava que era o diabo mesmo? Seja sincero. Então, os evangélicos em geral, Efésios 6:11, só porque está escrito diabo, eles atribuem literalmente a um diabo. Só que você lê ou continua lendo o Efésios 6,
quando você lê o verso 12, você vê que ele não está falando de diabo espírito. Ele está falando de uma carne. Olha lá, ó, Efésios 6,12. Pois não temos de lutar contra a carne. Coloca o dedo no verso 11. Ó. Um dedo você coloca no verso 11, o outro dedo você coloca no verso 12. Olha lá, ó, 11. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Pois não temos de lutar contra o diabo. Não, aí ele não falou diabo, aí ele falou carne. Tá vendo? Olha, eu não digo pegadinha, mas essas pegadinhas da Bíblia ou de Paulo até confunde os leigos ou aqueles que já foram imputados a crer num diabo que está aí com um tridente na mão e com um rabinho, né? E com chifre. As pessoas pintam o diabo e tem gente que vê diabo em tudo. Eu costumo dizer, a pessoa está lavando louça. Eu costumo dizer essa expressão. Imagina, lavando louça, se a senhora colocar muito detergente na esponja, enfiar a mão no copo, vai criar pressão, não cria? O copo pode estourar e cortar a sua mão, não é verdade? Mas um crente da lei, ele fala o quê? Nossa, isso é o diabo mesmo, olha o que aconteceu aqui, ó. Mas não é o diabo. Então, não é o diabo, isso aí é que você criou pressão no copo, o copo estourou e cortou sua mão. Não é inteligente tomar banho descalço. Dependendo do piso do banheiro, você pode escorregar, né? Bater a cabeça, quebrar um braço, quebrar a perna, e vai culpar o diabo depois? Então você tem que olhar, você está descalço num piso liso, tem nada a ver com o diabo. Pastor, mas o meu não dá para ser descalço não, tem que ser com chinelo. Pastor, no meu piso lá já não dá para ser de chinelo, tem que ser descalço porque o piso é áspero e tal. Então depende. Quem está me entendendo? As pessoas fazem atrocidades, batem o carro, atropelam pessoas, dirigem bêbadas e culpam o diabo. Não é assim, generalizando? Então o Espírito Santo nos ensina a ter discernimento. Diga comigo, discernimento. Olha lá, ó, Efésios 6,11, meu assunto não é esse. Meu assunto hoje é a armadura de Deus, mas quando eu chego aqui no verso 11 e 12, eu tenho que explicar, porque tem gente que nunca ouviu essa explicação. Efésios 6,11, Paulo não está falando literalmente do diabo. A prova disso é o verso 12, onde Efésios 6,12 ele diz: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra... Tá vendo, pastor? Tá vendo? Agora que eu quero que você fale aqui, ó, contra os principados e, olha lá, 12, potestades. Primeiro, se você é um evangélico tradicional e foi ensinado que principados e potestades é demônio, então a sua mente está cheia de fortaleza. Porque Paulo aqui não está se referindo a principados e demônios. Principados e potestades, principados vem de príncipe. Quem exerce um principado, quem exerce um governo. Potestade, quem exerce um governo. Principados e potestades. Então, homens governantes, por exemplo, o Papa é um principado. O presidente de um país é um principado. O presidente de um estado é um governador. Principados e governadores. Olha lá, ó, verso 12. Ó. Principados, não temos que lutar contra principados e potestades. Potestades, governadores. Então, o problema é que os crentes atribuíram tudo ao diabo e tudo ao demônio. Então, pastor, continua a leitura, porque a leitura vai falar uma coisa importante. Vamos ver. Efésios 6,12. Não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Olha lá. Poderes deste mundo. Paulo não está falando que é poderes do inferno. Está claro ou não está claro? Eu só estou lendo a Bíblia. Efésios 6,12. Poderes deste mundo tenebroso. Este mundo aí, ó. Existem poderes nesse mundo. O Papa é um poder. Olha, quantos ditadores já não teve em Cuba, né? México, Bolívia, China, Coreia. Isso é o quê? Poderes, principados e potestades deste mundo. Quantos que fabricam bombas nucleares para explodir o outro país e matam centenas de milhares? Isso aí é o quê? Principados e potestades, olha lá, ó, verso 12, ó, deste mundo. Não é do céu, não é do inferno. Diga, é deste mundo. Quem está entendendo?
O problema é que os crentes espiritualizam tudo. E não se pode espiritualizar o que não foi espiritualizado. É o que está escrito. Por exemplo, Efésios 6,12: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Para aí. Está escrito demônios ou está escrito forças espirituais da maldade? O que está escrito aí? O problema é que os crentes espiritualizam tudo, e atribuem tudo ao diabo, atribuem tudo ao demônio. Mas se você parar para pensar e estudar a história e ver a igreja, melhor dizendo, o catolicismo no mundo, não vou nem falar a igreja católica, o catolicismo no mundo está cheio de principados e potestades lá dentro. Tá ou não tá? Principados, potestades, homens que têm domínio, que têm poder, dá um telefonema e muda a história de um país. O que é isso aí? É um principado, é uma potestade, governadores deste mundo. Quem está entendendo? Não é deste mundo? Porque o Papa não tem poder para mudar o mundo espiritual. O poder que ele tem para mudar esse mundo. Ele é um principado, uma potestade deste mundo. Um presidente da república, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China, ele é um principado deste mundo. Ele tem poder. Vamos soltar uma bomba nuclear. É deste mundo. Não é do terceiro céu do paraíso e nem do inferno. É deste mundo. Olha lá, forças espirituais da maldade. Aonde estão essas forças espirituais da maldade? Paulo disse, nas regiões celestiais. Olhem para mim. Aqui é uma região celestial. Se você entender, você aplaude. Aqui é uma região celestial. Só que aqui não há, graças a Deus, forças espirituais da maldade. Aqui não há. Aqui não há. Aqui há forças espirituais, mas da bondade. Aqui há forças espirituais. Sim, eu sou uma força espiritual, uma autoridade espiritual, um principado, um potestade. Eu sou, mas da benignidade, da bondade, não da maldade. Aonde há principados ou potestades ou forças espirituais da maldade? Que regiões celestiais são essas que Paulo disse, olha, temos que lutar contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais? Aonde são essas regiões celestiais? Uma igreja, um ministério, uma comunidade, onde o pastor, onde o presidente, onde o fundador não permite que se pregue a graça de Deus em Cristo. A lista é grande, hein? Se eu for dar nomes, a lista é grande, hein? Vou falar de novo. Aonde é uma... Paulo disse, Efésios 6,12, contra as forças, nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. Aonde? Nas regiões celestes, ou regiões celestiais. Aonde são essas regiões celestiais que têm forças espirituais da maldade? As pessoas pensam que são demônios. Demônios na igreja? A igreja é uma região celestial? Como que vai estar cheio de demônio na igreja, se a igreja é uma região celestial? Então não são demônios. Glória a Deus. São o quê? São principados, potestades, são forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, ou seja, em igrejas, em ministérios, em comunidades cristãs, que o homem não permite que se anuncie a verdade, como ela é. Prevalece a tradição, prevalece o sistema religioso. Isso é uma força espiritual da maldade. Quem está entendendo? E precisamos combater isso. E como é que se combate isso aí? Com revólver? Com faca? Com um pedaço de pau? Não, nós vamos entrar lá na Universal, cada um com um pedaço de pau. Não, como é que se combate isso aí? Pregando e ensinando a verdade como ela é. Glória a Deus. Paulo disse, segundo Coríntios 13:8, Paulo disse, ninguém pode nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade.
O que isso quer dizer? Você não vai enfrentar uma comunidade, uma igreja, um ministério, você não vai enfrentar uma tradição, cada um com um pedaço de pau, com um revólver, com metralhadora, não. Você vai enfrentar eles como? Com um folheto da verdade, anunciando a verdade, mostrando a verdade. A prova que são forças espirituais da maldade. Quando você anuncia a verdade, quando você mostra a verdade e dá de frente com a tradição religiosa, eles ficam nervosos na hora. Fica ou não fica? Eu vou citar alguns nomes, só para você entender melhor. Você acha que uma igreja antiga, velha já, né, de muito tempo, igual a Assembleia de Deus, igual Congregação Cristã no Brasil, igual Deus é amor, olha, Deus é amor, igual o Batista, você acha que eles vão aceitar que se pregue o batismo em Cristo e parem de fazer batismo em águas? Eles não vão aceitar. Você acha que a Universal vai aceitar isso? Não vai, né? Mas não está escrito na Bíblia? Por que eles não vão aceitar? Porque são forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Preferem levar a mentira para o povo de Deus do que a verdade como ela é. Então eles não aceitam que se fale isso lá. Quem está entendendo? Eles não aceitam. Tanto é verdade que se você que é de um desses lugares e recebeu a graça, você vai ter que sair, porque lá eles não vão falar. Você que é da Universal, você acha que o Bispo Macedo, você acha que ele vai pregar predestinação? Não vai. Você acha que ele vai pregar pré-existência? Não vai. Você acha que ele vai ler Hebreus 2,14? Não vai. Você acha que ele vai ler que você já foi reconciliado com Deus e já é salvo e liberto? Não vai. Ele não vai ler esses textos lá. Por quê? Porque são forças espirituais da maldade estabelecidos nas regiões celestiais. Ou seja, onde está cheio de ovelhas, eles não permitem que se anuncie a verdade como ela é. Eles mantêm as ovelhas na tradição religiosa, ainda que é uma mentira, uma heresia. Mas eles mantêm a massa, eles mantêm o povo, eles mantêm as ovelhas na ignorância. É uma força espiritual da maldade. Tem que ser combatido com a verdade. Estou fazendo isso há mais de 20 anos. Dá um sinal quem entendeu o que estou falando. Estou combatendo essa força espiritual da maldade há mais de 20 anos. Eu já entendi que a minha luta não é contra carne e sangue. Não adianta eu ir lá com um pedaço de pau e bater no Bispo Macedo, não adianta. Não adianta eu pegar um revólver e ameaçar ele, e não adianta, porque a luta não é contra carne e sangue. Só que Romanos 9,33, quando eu digo Bispo Macedo, é só um ícone, a fila é grandíssima, tá? Quando eu digo Bispo Macedo, é só para você lembrar do sistema. Quando eu falo do Papa, só para você lembrar, porque abaixo do Papa tem incontáveis que fazem parte do sistema religioso e que não mudam por nada. Um pastor falou assim para a pastora, deixa eu trocar a pilha aqui um segundo só. Um padre falou assim para a pastora, porque a pastora estava explicando para ele Efésios 2, tal, que salvação pela graça, Efésios 1, explicando para o padre. O padre falou assim: é verdade mesmo, é verdade, está certo, está na Bíblia, mas eu já recebo lá de cima assim, eu não posso mudar. O que ele está dizendo? Eu faço parte de um sistema religioso. É verdade que não fala a verdade, é verdade que tem muitas heresias, é verdade que está equivocado, mas eu sou marionete do sistema. Eu sou apenas um padre. Acima de mim tem o cardeal, depois tem o bispo, depois tem o arcebispo e depois tem o papa. Se eles lá em cima não mudam, como que eu aqui embaixo vou mudar? É o que ele quis dizer. É o que ele quis dizer. Mas graças a Deus que existe o Romanos 9,33. Romanos 9,33, Paulo disse: quem nele crê não será confundido. Então se você está num desses lugares que não anuncia a verdade, cai fora, povo meu, sai dela. Porque não adianta você ficar lá: ai Senhor, eu estou aqui dentro da Assembleia de Deus, eu estou orando em nome de Jesus para que eles possam. Não, irmã, pode parar de orar que eles não vão, irmã. Pelo amor de Deus, irmãs, e morrer você tem que entender isso. Eles não vão mudar, irmã. Você acha que o Bispo Macedo vai mudar o Universal? Você acha que ele vai mudar o Universal?
Não adianta nem se orar, irmã. Isso aí é igual você estar no meio da torcida do Corinthians, tá orando para todo mundo virar palmeirense. Pode parar de orar que ninguém vai virar palmeirense. Corintiano roxo, fanático, não vai virar palmeirense. Quem está entendendo? Então você tem que sair do meio da torcida deles. Você tem que sair, porque eles não vão pregar a verdade, eles não vão anunciar a verdade, eles não vão ensinar a verdade, vão ficar com a tradição. Sempre fizemos campanha, sempre fizemos corrente, sempre fizemos novena, sempre rezamos o terço, sempre, e Ave Maria cheia de graça. Então sempre, eles não vão mudar. É o que eu falei já há anos, se o sistema não muda, muda você. Quem já mudou, diga papai. Bom, deixa eu entrar no meu assunto de hoje, que meu assunto hoje não é principado e potestade. Meu assunto hoje é a armadura de Deus. Está aqui em Efésios 6,13. Se eu não sair desse assunto, eu fico aqui 3 dias falando só sobre esse assunto, abençoado. Principado, potestade, força espiritual. Eu só dei uma pincelada para você entender o que são principados, potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quando nós éramos ignorantes, como é que nós orávamos nas igrejas por aí? Senhor, eu repreendo todo o mal, eu repreendo, sai demônio daqui, sai Satanás, sai diabo. Não era assim, não era assim? Quando nós estávamos na ignorância, não mudava nada. Porque na verdade, não é sai demônio e sai Satanás. A oração tem que ser, se converta, Edir Macedo. A oração não é sai demônio, sai Satanás. A oração deveria ser, se converta, Estevão Hernandes, Agenor Duque, Valdemiro Santiago, se converta. A oração é essa, ao Cristo ressuscitado. São forças. Olha, é interessante isso aí, né? Saber que um homem, olha o poder que um homem, o poder de persuasão, o poder de influência. O Edir Macedo, ele é tão influenciador, ele é tão poderoso no quesito influência, se ele mandar alguém pular de um prédio, tem gente que pula. São marionetes do sistema, são bonequinhos de chumbo, tanto pastores como membros, são marionetes. A lavagem cerebral é forte. Então, olha, você vê como que é um principado fortíssimo, uma potestade, um dominador, um governador, uma força espiritual da maldade. A força é tão grande que a ovelha está presa, está cega, não consegue se libertar. A nossa luta não é contra carne e sangue. Por isso que eu vim falar sobre a armadura de Deus, ou seja, as armas espirituais que Paulo diz que são poderosas em Deus. Efésios 6, versículo 13, começando minha mensagem agora. Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Sublinha na sua Bíblia, diga, armadura de Deus. Os crentes não entendem o que é armadura de Deus, não. O que é armadura de Deus? Armadura vem de armas. Deus é espírito. João 4:24, Deus é espírito. Armadura de Deus, as armas de Deus. Deus é espírito, as armas espirituais. Por isso que eu li 2 Coríntios 10:4. Diga, nossas armas não são carnais. Diga, nossas armas são poderosas em Deus. E que armas são essas? Diga, a armadura de Deus. Olha lá, Efésios 6:13. Portanto, tomai, pegai, revestir, toma posse, assuma posição, né? Efésios 6:13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então existe um dia mau. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6. Então existe um dia mau. Sabe aquele dia que nada dá certo? Sabe aquele dia que tudo dá errado? Mas mesmo nesse dia, Paulo diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Salomão disse em Eclesiastes 7, no dia do bem, goza do bem, no dia mau, considera.
Deus fez esse em oposição àquele. Então existem 2 dias: o dia do bem e o dia do mal, o dia da prosperidade e o dia do mal. Quem está entendendo? Então, aqui na terra você não vai viver só no dia do bem, só no dia da prosperidade. Tem dias que são maus. Quem já percebeu isso? Tem dias que são maus. Então, e o que você vai fazer nesses dias? Olha lá, Efésios 6,13. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo. Feito tudo o quê? Passado aquele dia. Às vezes não é um dia, às vezes é uma semana. Às vezes é um mês. Olha o dia mau de Jó. Olha o dia mau de Jó. Estudos dizem que durou 9 meses. É o que eu já fiz esse estudo. Estudos dizem que o período de Jó, o sofrimento de Jó, são 42 capítulos, durou 9 meses. Jó 1, aconteceu as coisas. Jó 2, aconteceu as coisas. Jó 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que ele antes possuía. Então, Jó 1 para Jó 42, dizem os estudos que durou 9 meses. É bastante, né? Pode ser pouco também. Tem pessoa que está sofrendo há 5 anos. Então 9 meses é pouco. Não tem gente sofrendo há 10 anos? 9 meses é pouco. Mas não tem gente que está sofrendo há 1 dia só? Então 9 meses é muito. Então esse negócio de tempo é relativo. Porque o que é muito para você, pode ser pouco para o outro, né? Você fala assim: nossa, eu não tenho 50 mil reais para comprar um carro. Quem sou eu para ter 50 mil? É muito dinheiro. Para o Neymar 50 mil é dinheiro de chá, de café, de chocolate. 50 mil reais num carro, o Neymar, porque ganha milhões. O carro que ele usa é 3 milhões, 2 milhões e 800 mil. Um carro, 2 milhões e 800 mil, 3 milhões e 200 mil. Você está falando de 50 mil, olha como que está longe. Então 50 mil é muito para quem não tem nada. Mas 50 mil reais é pouco para quem tem muito. Então essas coisas são relativas. Por isso que andamos por fé e não por vista. Efésios 6:13. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar como? Firme. Olha o Salmo 125. Diga comigo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É o Salmo 125. Você vê que a palavra está junta, está em linha. Ó, palavra profética, Salmo 125. Palavra apostólica, permanecer firme. 14, vamos lá? Efésios 6:14. Estai, pois, firmes. Alô, como é que o crente tem que estar então, hein? Só um aqui falou que vai estar firme. Como é que o crente tem que estar então, hein? Ô, irmão, esse negócio é sério, abençoado. Eu falei para o irmão esses dias: sua vida é sua vida, minha vida é minha vida. Sua vida é sua vida e a minha vida é minha vida. Você não é firme, você vai se lascar no dia a dia. Você não ora, você não congrega, você não lê a Bíblia, você não estuda, vai ser mais difícil para você. Você não vai perder sua salvação, mas a vida aqui na terra vai ser mais difícil para você. Você não congrega, você não ora, você não lê a Bíblia. A batalha, irmã, vai ter para todo mundo. Jesus disse que o sol nasce para justo e para injusto. Oh, que maravilha o sol! A chuva, ela cai sobre justo e sobre injusto. Oh, que maravilha a chuva, porque eu plantei minha semente. Mas se for uma tempestade de 1 mês e meio sem parar, e você mora num barraquinho, porque você não orou, mora num barraquinho porque você não investiu em você, mora num barraquinho porque você, anos da sua vida você não está nem aí com a Bíblia, você não está nem aí com a igreja, não está nem aí com Deus, então você mora num barraquinho. Quando vem tempestade, você está perdido. Mas aquele que mora numa casa firme, vem a tempestade, ele fica quietinho, aguardando a chuva passar. Quando a chuva passa, ele está bem, ele está legal. Quem é que entendeu o que eu falei aí?
Então sua vida é sua vida e minha vida é minha vida. A minha obrigação como pastor e apóstolo é te ensinar a verdade. Por isso que eu sou pastor. Te ensinar a verdade. Não viver por você. Eu vou te ensinar a fazer o bolo, irmã. Não vou fazer por você o bolo. Você está pensando que eu vou fazer o bolo por você? Enquanto você fica assistindo sessão da tarde, eu fazendo o bolo para você? Não, você não sabe o que é ser pastor. Pastor não é enviado para fazer por alguém. Ele é enviado para ensinar a fazer. Alô? Se você não está nem aí com a receita, sabe? Se você nem lê a receita, você nem pega na receita, aí vai errar mesmo. Aí o seu bolo fica queimado. Pode ver que o bolo está queimado. Está queimando faz tempo, não está? Quantos anos o seu bolo está queimando, hein? O bolo fica murcho, não cresce, queimado. Claro, usa a farinha errada, medida errada. Você não conhece a receita, você não está nem aí com a receita, não? Quem entendeu? Jó disse que Deus fala ora de um modo, ora de outro. Acabou de falar aqui agora. Mas a sua vida é sua vida e a minha vida é minha vida. A questão não é no céu. A questão é aqui na terra, irmão. A questão é aqui na terra. Se você não investir em você, quem vai sofrer não sou eu, irmão. Eu estou reinando em vida. Aprendi a falar com os meus anjos, aprendi a orar, aprendi a pegar confiança em Deus. Glória a Deus, estou legal. Se você não investir em você, você não está nem aí com nada. O problema é amanhã, é a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Você vai viver pedindo oração para os outros? Até quando você vai viver pedindo oração? Efésios 6. O problema é que tem gente que pensa que o pastor que vai resolver a vida dele. Quem está entendendo? Tem gente que pensa que o pastor que vai resolver a vida dele. O pastor vai fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus. Pronto, resolveu a vida dele. Agora ele vai ser um milionário e não vai ter mais problema. Isso é uma ilusão, isso é uma miragem. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma miragem, isso é uma ilusão. Eu não vou resolver os seus problemas, irmão. Seu problema é seu problema e o meu problema é meu problema. Isso é Gálatas 6,5. Cada um leva o seu próprio fardo. Agora, se você não quer aprender a levar o fardo, você pega de jeito errado no fardo, dói a coluna, dá mau jeito, o fardo fica pesado. Já viu as pessoas descarregando o caminhão de cimento? Os caras têm uma prática que é brincadeira. Pega o cimento, tal, joga pro outro. Pega o cimento, tal, fica leve, claro, ele tem prática. Agora o cara, ele nunca pega no cimento, né? Aí quando vai pegar, dá dor nas costas, né? Nossa, fui pegar no cimento hoje, me deu uma dor de cabeça, eu não consigo nem... Não, você não tem prática, né, abençoado? Efésios 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, Efésios 6, 14. Estai, pois, firme. Como é que o crente tem que estar mesmo? Mas a sua vida é a sua vida e a minha vida é a minha vida. Quem está ciente disso? Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que eu estou querendo dizer? Eu não vou estar firme por você, irmão. Porque eu não quero? Porque eu sou ruim? Não, porque não tem como. Gálatas 6,5. Cada um leva o seu fardo. Eu não tenho como estar firme por você. Por que eu sou um crente forte? Inabalável. Olha que eu já passei por coisas, hein? Eu já passei por coisas. Por que eu sou inabalável? Porque eu sou bonzão, convencido, metido? Não. Porque, irmão, isso aqui é muita lenha queimada já, hein? Muita lenha queimada, hein? Até aprender a temperatura certa, né? Gastei muita lenha. Queimei muita lenha já. Já passou mais de 25 anos queimando lenha. Então hoje eu sou um crente forte, maduro, forte, firme, inabalável. Eu vejo as pessoas aí, ai pastor, e desmaia. Eu olho assim, eu fico pensando, mas você não é crente, meu? Você não é crente? Qualquer coisinha, mas você não é crente? Paulo não era assim, Moisés não era assim, Elias não era assim, Daniel não era assim. Você não é crente em Deus?
Você não crê em Deus? Não crê na Bíblia? Não crê em Jesus? Não crê no Espírito Santo? Você não crê nos anjos? Você não é crente? É um saco de batata. Efésios 6,14, de novo Paulo diz, estai pois firmes, tendo cingido. Agora ele começa a falar sobre as armaduras de Deus. Tendo cingido, Efésios 6,14, estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com diga bem forte, diga, verdade. Tem caneta aí, tem caderno? Diga comigo, a verdade é uma arma espiritual. A armadura de Deus, essa frase é boa, quem quiser escrever, escreva. A armadura de Deus, armadura, conjunto de armas. A armadura de Deus tem algumas armas como acessórios. E a verdade é uma delas. A verdade é uma arma, ou melhor, a verdade faz parte da armadura de Deus. Quem usa a arma, olhem para mim, está olhando para mim? Está olhando bem? Olha para mim, está olhando? Quem usa a armadura de Deus, uma das armas que ele tem é a verdade. Doa o que doer, aconteça o que acontecer, a verdade é uma das armas da armadura de Deus. Está entendendo? Abra sua Bíblia, deixa o Efésios 6 aberto, abra em Isaías capítulo 11, graça e paz, abençoado, glória a Deus pelas suas vidas, os anjos que trouxeram vocês aqui, vocês estão em paz, pode se assentar em regiões celestiais. Os abençoados estão chegando de São José dos Campos. Uma salva de palmas a esses anjos que estão aqui, chegando aqui agora. Bem bonito, Senhor. Glória a Deus. Deixa Efésios 6 aberto. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 11. Não fecha o Efésios não, que o meu assunto está lá, hein? O tema hoje, a armadura de Deus. Isaías 11. Isaías 11, deixa o Efésios 6 aberto que eu vou voltar lá já. Eu estou falando sobre um dos acessórios da armadura de Deus. Diga bem forte, diga, a verdade. Diga, a verdade. Diga, a verdade faz parte da armadura de Deus. Bem-vindos, abençoados, vão se chegando em regiões celestiais, vão se assentando para a glória de Deus. Essa é a graça, esse é o apostolado. Isaías 11:5. Isaías 11:5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade, diga comigo, a verdade, o cinto dos seus rins. Em Isaías 11:5, circule a justiça, circule na sua Bíblia a verdade. O que nós estamos percebendo aqui? Verdade, integridade. O que nós estamos percebendo aqui? Que a armadura de Deus que Paulo está falando, ela já tinha, ou melhor, os profetas já usavam ela. Pegou? Deixa o Isaías aberto e confere em Efésios 6,14. Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Isaías 11:5. A justiça será o cinto dos seus lombos. Aí, olha o Paulo falando aqui, citando a palavra profética. Esses dias um irmão perguntou assim: apóstolo, nós não estamos na graça? Por que você fica citando o texto da lei? Eu vou ter que falar como Paulo falou para os Gálatas. Eu vou falar essa palavra, senão eu vou morrer. Eu vou falar. Insensato. Eu estou usando um livro da lei, mas não estou usando a lei, mas a palavra de Deus, que permanece para sempre, que não tem nada a ver com a lei de Moisés. Quem entendeu? É o que Paulo fez aqui, Entendeu? Em outras palavras, olha para mim,
não é porque eu estou lendo um livro da lei que eu estou lendo a lei. Que uma coisa não é que a outra. Irmãos, o apóstolo tem esse dom espiritual, essa capacidade espiritual. Alô, me compreenda. A unção de apóstolo, por isso que não são todos que têm essa unção, por isso que não são todos que conseguem fazer o que eu faço, e que outros fazem também. A unção de apóstolo, ela permite, ela capacita o homem de Deus a entrar na lei sem mexer na lei, e a entrar em Apocalipse e discernir as coisas excelentes. Coisas que o homem leigo não consegue fazer. Ele entra na lei e pega a lei e traz para o gentil viver. Entra em Apocalipse, coisa que já aconteceu ele manda fazer agora. Coisa que está acontecendo ele fala que vai acontecer. Coisa do futuro ele fala que já passou. Quer dizer, ele bagunça tudo, porque ele não tem a unção de apóstolo. Aí você fala assim, mas então eu estou perdido, porque eu não tenho a unção de apóstolo, o que eu vou fazer? Prepare suas mãos. É verdade, você pode não ter a unção de apóstolo, mas você está debaixo do apostolado. Entendeu, abençoado? Você entendeu Coríntios 12, 28? A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Coríntios 12, 29, são todos apóstolos? Não são, mas não precisa ser todos apóstolos. Não precisa ser todos apóstolos, mas é preciso que todos estejam debaixo do apostolado. Quem entendeu o que eu estou falando? Quem entendeu o que eu estou falando? Quem entendeu o que eu estou falando? Então, eu estou lendo Isaías 11:5, que é um livro da velha aliança. Será que está errado eu ler Isaías 11:5? Não sei se está errado. Porque se eu tiver errado em ler Isaías 11:5, então Paulo estava errado quando ele citou Efésios 6,14. Porque Isaías 11:5, em outras palavras, é Efésios 6,14. Efésios 6,14 é Isaías 11:5. Agora, o apóstolo tem olhos iluminados para entrar num livro da lei sem mexer na lei, porque a lei é como que um campo minado, irmão. Alô? Como é que eu entro num livro da... Como é que eu leio? Eu entro em Números, eu posso ler Deuteronômio, eu leio Levítico, eu leio 1 Samuel, 1 Reis, Crônicas, Provérbios, Sábios. Eu leio onde eu quiser ler, eu leio. É a palavra de Deus. Agora, a lei é como que um campo minado. Então, você tem que... Aqui tem uma mina, então você pula. A lei é como um campo minado. O problema é que quem não tem esse olhos iluminados, cada vez que ele pisa numa mina, explode. Aí ele perde uma perna. Aí ele fica manco no entendimento, né? Aí ele está com uma perna só. Ele pega e pisa em outra mina, pá, explode. E ele vai ficando cada vez pior, degradando o entendimento. E o problema de não ter esse discernimento, ou de não estar debaixo do apostolado, é pegar textos que não é para a pessoa e ela viver ali ferrenhamente e fazer uma doutrina, às vezes não é nem para ele, é um texto judaico. Agora, Efésios 6,14 não é um texto judaico, é uma palavra profética de Isaías 11, versículo 5, que Paulo colocou no apostolado em Efésios 6,14. Entendeu? Glória a Deus, diga glória a Deus! Então volta lá em Efésios 6,14. O tema de hoje, diga a armadura de Deus. Diga, a verdade é um item da armadura de Deus. Então quando Paulo disse, Efésios 6, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, o que ele está querendo dizer? Fale a verdade. Porque a verdade faz parte da armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Armadura, armas. Deus, Espírito. Armadura de Deus, armas de Deus ou armas espirituais. Logo, diga comigo, a verdade é uma arma espiritual. Por isso que eu li 2 Coríntios 10,4. Nossas armas são poderosas em Deus. Então nossas armas não é um revólver, não é um cacetete, não é um porrete, não é uma faca, não é estilete, não é uma espada, não é um pedaço de pau. Nossas armas é a verdade. Quando você fala a verdade,
quebra as pernas. Quando você fala a verdade, você vence. Quando você fala a verdade, você ganha. Efésios 6, versículo 14 ainda. Tem mais uma arma aqui no verso 14. Efésios 6, 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Segunda arma. Escreva aí no seu caderno aí, ó. A primeira é a verdade, a segunda arma. Diga comigo, justiça. Justiça. Deixa o Efésios aberto, abre em João capítulo 7. Nunca fecha o Efésios, porque o assunto está em Efésios, hein? Abre em João capítulo 7. João 7. A segunda arma da armadura de Deus, ou seja, a segunda arma espiritual de Efésios 6, se chama justiça. João 7, 24 diz o quê? Jesus falou: não julgueis, confere aí, não julgueis segundo a aparência, vírgula, mas segundo a reta o quê? Justiça. Então, Jesus estava dizendo o quê? Que a Alô, presta atenção. Alô. Porque o que Jesus não falou, Paulo falou. É isso que você tem que entender. O que Isaías não falou, Paulo falou. O Isaías não usou a frase armadura de Deus. João 7, 24. O Isaías não usou a frase armadura de Deus. Jesus não usou a frase armadura de Deus. O que Jesus não falou, Paulo falou. O que Paulo não falou, Jesus falou. Não tem problema nenhum nisso. Qual o problema? Efésios 6,14. Olha lá. Efésios 6,14. Vestida a couraça da justiça. Qual justiça? João 7, 24. Jesus disse, olha, não julgue segundo a aparência. Paulo falou sobre isso, hein? 2 Coríntios 5, 12. Não se gloriar na aparência. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Corre para Romanos 14. Fecha o João 4. Abre em Romanos 14. Deixa o Efésios 6 aberto. Romanos 14. A segunda arma da armadura de Deus, diga, justiça. Romanos 14, verso 17. Romanos 14, 17. Paulo diz, pois o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é o que, irmãos? Justiça. Diga comigo, a justiça é um item da armadura de Deus. Então, nessa armadura que estamos vendo aqui hoje, já tem duas armas. Quantas armas tem aí? A primeira arma, verdade. Segunda arma, justiça. É 10, não é 9,9. É 10. Lembra do sim, sim, não, não? Isso é justiça. Sim, sim, não, não. Isso é justiça. Então diga comigo, a verdade e a justiça são armas poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, 4, nossas armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Que armas são essas? 2 Coríntios 10, ele não fala quais são as armas, ele fala das armas que são poderosas em Deus, mas ele não fala quais são. Então vamos para Efésios 6. Alô, o que ele não falou em 2 Coríntios 10, ele falou em Efésios 6. E tem algum problema, abençoado? Porque aos romanos ele não disse, mas aos Efésios ele disse, ó, pois é pela graça que sois salvos. Está mudando alguma coisa? Não, por quê? Porque o apostolado é um entendimento das 14 cartas de Paulo. Alô, o apostolado não é um versículo. Está claro? O apostolado é um entendimento. Prepare suas mãos. Por isso que em Filipenses 2:2, Paulo disse, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Você fica feliz, abençoado? Amém? Diga comigo, o apostolado é um entendimento dos ensinos de Paulo. Ou seja, das 14 cartas, né?
Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Volta para Efésios 6. Terceiro item da armadura de Deus. O assunto hoje, hein? Qual o tema hoje? Armadura de Deus. A verdade faz parte da armadura de Deus. Um crente verdadeiro, ele fala a verdade. Um cristão autêntico, ele fala a verdade. Você é pastor há muito tempo. Amém, tudo bem. Mas o que sua Bíblia diz em Romanos 6:3? Que nós seremos ou que nós já fomos batizados em Cristo? Eu sou pastor, não sei o quê, eu sou bispo. Tudo bem, eu respeito, tudo bem. Mas o que sua Bíblia diz em Romanos 6:3? O que sua Bíblia diz em Gálatas 3:27? Que nós já fomos batizados ou seremos ainda? Romanos 6:3, Gálatas 3:27 diz que já fomos batizados em Cristo. Efésios 4:5 diz que há um só batismo. Se nós já fomos batizados e há um só, Jesus diz que tudo está consumado, então já se cumpriu. Está claro ou não está claro? Então, pastor, é só ensinar a verdade. A verdade é essa. E Paulo disse o quê? Para se revestir da armadura de Deus. E a primeira arma que está nessa armadura é a verdade. E a justiça. Que é certo, é certo. Deixa eu ver aqui. Mateus 3, João Batista batizava com água para arrependimento, né? Romanos 6, nós já fomos batizados. Mateus 3:11, ele diz que batizava com água, mas que após dele viria um que batizaria com o Espírito Santo. Mas Paulo disse que antes 12 textos já fomos batizados. Justiça. Isso aqui era, agora é assim. Justiça, verdade e justiça. O que é certo, o que é errado, é errado. Antes era assim, e agora? Agora é assim. Isso é justiça. O que é certo, o que é errado, é errado. Quem entendeu? Eu vou ter que fazer essa mensagem em duas partes, tá? Mas eu tenho mais alguns minutinhos aí para aproveitar ainda, tá? É para aproveitar esse mover aqui. Efésios 6, vamos para o versículo 15. Efésios 6:15. O terceiro item da armadura de Deus, Efésios 6:15. Calçados os pés na preparação do evangelho da intriga e da confusão. Mas o que tem de gente pregando o evangelho, arrumando confusão e briga, não está escrito no gibi, hein? Criando inimizades. Olhem para mim no que eu vou falar. Eu estou certo no que eu vou falar, convicto. Que Paulo, quando começou a pregar o evangelho, foi preso, foi açoitado, foi não sei o quê. Mas quando foi ficando mais velho e experiente, eu tenho certeza disso. Ele deve ter pensado, mas se eu tivesse, com a experiência que eu tenho hoje, se eu agisse, nem preso eu seria, nem açoitado eu seria aquele dia lá, eu e Silas. Por que eu falo isso? Por causa de Gálatas 5:6, onde Paulo disse, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Paulo veio da circuncisão. O Pedro, Tiago e João pregavam circuncisão. Gálatas 2:9, o Paulo foi pregar a incircuncisão. Tudo bem, então já são dois, circuncisão e incircuncisão. Quem está certo? Paulo disse, olha, Gálatas 5:6, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é ser uma nova criatura. Você é da circuncisão? Eu sou. Você é uma nova criatura em Cristo? Sou. E você da incircuncisão? É. Você é uma nova criatura em Cristo? Sou. Então, irmão, o que vale é isso. Gálatas 5:6 foi a conclusão que Paulo chegou. Por que eu falo isso? Porque Paulo escreveu Tito 3:9, evita debates acerca da lei, contendas, são coisas inúteis e vãs. O que ele quis dizer com isso? Putz, eu apanhei à toa, mano.
Não valeu a pena. Por que não valeu a pena? Porque quem é salvo e acabou. Agora, isso é um entendimento de nível espiritual. Isso é maturidade. Quando a pessoa começa, quando ele é novo em graça, ele quer salvar o mundo em 5 minutos, não é assim? Quando ele recebe a graça, ele quer falar para todo mundo. Ele quer, o cara está 35 anos na lei, ele quer que ele entenda tudo em 2 minutos. Por isso que Paulo apanhava. Por isso que Paulo apanhava. Depois, lá na frente, Paulo disse, olha, andar em sabedoria com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Isso é Colossenses 4, 5 e 6. Andar em sabedoria. Tipo assim, ó, se vocês fizerem igual eu fiz, vocês estão perdidos, vocês vão apanhar, vocês vão ser presos. E não vai mudar nada, que quem é salvo e acabou. A circuncisão e a incircuncisão é só uma doutrina, irmão. Eu falei domingo, Deus não mexe com doutrina. Deus é Deus. Ele importa com aqueles que o adoram em espírito e verdade. Ele não quer nem saber de doutrina. Ah, apóstolo, então por que você está pregando a doutrina certa, a verdadeira? Porque nos foi revelada. Diga, papai. Mas eu não vou criar inimizade com meu irmão fraco na fé. Romanos 14. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não em questões discutíveis, em contendas. Ele é fraco na fé. Um crê que de tudo se pode comer, um que é fraco come legume, um vai, o outro não vai, um está preocupado com o dia, se é sábado, se é domingo, se é terça. Paulo falou, Cristo é tudo em todos. Mais palmas para ele. Mas isso é um nível a se alcançar, isso é um nível. Amém? Mais um pouquinho de Efésios 6. Efésios 6,15. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. O terceiro item, diga comigo, Evangelho da Paz. Evangelho da Paz, abençoado. Eu prego o Evangelho, eu ensino o Evangelho. Quando alguém quiser discutir, eu paro. Porque ninguém é obrigado a nada. Não, eu não aceito, você tem que me provar. Irmão, eu não tenho que te provar nada, irmão. Só estou lendo o que está escrito na Bíblia. Não, se você... Irmão, eu só estou lendo, irmão. Não, irmão, você está nervoso. Eu só estou lendo a Bíblia, irmão. Paz. Quem está entendendo? Irmão, vamos tomar um café, deixa a Bíblia para lá. Isso é um nível a se alcançar. Mas tem gente que quer brigar. E quando alguém vem, ele... então vamos... E fica aquele... sabe... Paulo falou, evangelho. Paulo disse, evangelho da paz. Alô, os seus pés em graça. Por que ele falou calçados os pés? Por quê? Porque olha aqui, ó. Vem comigo em Isaías. Olha aqui, ó. Isaías 52. Deixa o Efésios 6 aberto. Por que Paulo falou de calçar pés? O que tem a ver? Eu estou em graça, falar de pé. Né? Vamos ver Isaías 52. Olha o Paulo de novo no livro profético, ou na palavra profética. Isaías 52. É verdade que os meninos, até apóstolos, meninos, crianças, estão aí brigando, defendendo doutrina, e vão para cima deles. Nossa, parece que cada um está com um porrete na mão. Para cima deles quem? Vocês vão para uma briga? É rua contra rua? É vila contra vila, para cima deles. Dá a entender que cada crente está com um porrete. Vamos pegar eles, vamos pegar os que estão na lei e tal. Não parece que é isso aí? Diga comigo, Isaías 52, 7. Vamos ver o que está escrito aqui. Você vai ver como que é diferente, abençoado. Alô, quando você vai se achegando para mais perto da palavra de Deus, você vai ficando maduro. Isaías 52, 7. Quão formoso é do universo. Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés. Olha o que Paulo estava citando. Efésios 6, 15. Alô, a referência bíblica é Isaías 52, 7. Só isso. Não tem que discutir, não tem que brigar, não tem que não tem nada. Eu só estou lendo a Bíblia.
Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que proclamam a salvação. Olha lá. Proclamam a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião. Sião é o povo escolhido, né? O teu Deus reina. Diga, Abba, Pai. Alô, assim como Efésios 6,14, na verdade era Isaías 11,5, Efésios 6,15, na verdade é Isaías 52,7. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando aqui, ó. Alô, eu preciso ficar aqui interpretando a Bíblia, dando as minhas interpretações, eu preciso fazer isso? Eu só estou lendo, só estou te mostrando. Isaías 52,7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz. Por isso, Efésios 6,15, Paulo disse: calçados os pés na preparação das boas novas, ou em outras palavras, do evangelho da paz. Está claro ou não está claro? Quando você vai crescendo em graça, vai passando o tempo, é como uma fruta que está pequena, né? De repente ela fica grande, mas está verde ainda. Só é grande, entendeu? Você vai fazer o que com uma fruta verde? Nossa, olha só, tá grande, mas tá verde. Dá uma dor de barriga lascada de você comer mamão verde, abacate verde, melancia verde. Tá grande, mas tá verde. Então, a maturidade cristã em graça é um nível a se alcançar. Você vai crescendo em graça. E como é que se cresce em graça? Sozinho, do nada? Não, abençoado. Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir. Então você tem que ouvir. Não existe mágica, hein? Não pensa que eu vou fazer um Shazam na sua vida e você vai dormir burro e vai acordar apóstolo. Isso não existe. Você sabe há quantos anos que eu leio a Bíblia? Pô, você conhece a Bíblia, né? Então. E ainda leio todo dia a Bíblia. Você está achando que eu não leio mais? Todo dia eu leio a Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia. Cheguei a ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, músico, compositor, escritor e coisas mais que eu não lembro. Bateria, músico, né? Tem mais, outros dons que Deus me deu. Todo dia eu leio a Bíblia. Agora o importante não é todo dia ler a Bíblia. Isso não tem importância. O importante é que cada vez que eu leio a Bíblia, para mim está novinha, está fresca. Para mim está fresca, está fresquinha. Parece que escreveu hoje de manhã. Agora, talvez você já conversou com uns crentes por aí. Nossa, eu não consigo mais ler a Bíblia e tal. Então, irmão. Apagou o espírito, né? Lembra que Paulo disse para os Tessalonicenses? Não apagueis o espírito. Então, irmão, a questão não é que o Espírito Santo saiu de você. É que você apagou o espírito pelas suas obras carnais. Ai, pastor, o que eu faço agora? Então você vai ler Gálatas 5, onde Paulo fala que é uma luta contra a carne e o espírito. Gálatas 5,16. Andai no espírito e não satisfareis as vontades e desejos da carne. Aí, ó, essa foi de graça, hein? Não valeu já? Ó, já te dei uma dica, ó. Gálatas 5,16. Começa, não fez besteira na carne? Então, agora começa a andar no espírito. Gálatas 5,16. Tá 10-0 para a carne? Vai andando no espírito até que fica 8-0 para a carne. Vai andando no espírito, fica 5-0 para a carne. Tá perdendo ainda, 5-0? Estava 10. Mas vai andando no espírito, fica 5-0 para a carne. Continua andando no espírito, 3-0 para a carne. E continua firme andando no espírito, 1-0 para a carne. Continua andando no espírito, 0-0, empatou. Aí começa do 0. Como você está andando no espírito, logo 1-0 para o espírito. 2-0 para o espírito. 10-0 para o espírito. 20 e poucos anos no espírito. Quem recebe? 20 e poucos anos no espírito, e por aí vai. Agora, o que é preciso entender, que do jeito que as obras da carne
apagou, abafou o Espírito. As obras da carne abafam o Espírito. Andando no Espírito, vai anulando as obras da carne e acende a chama do Espírito de novo. Aí você não deixa apagar mais, né, irmão? Já te dei a dica, né? Quem entendeu? O que Paulo disse para não apagar o Espírito? Quando ele disse não apagueis o Espírito, 1 Tessalonicenses 5, quando ele disse não apagueis, ele quis dizer, não ande na carne, abençoado. Você é crente, você é ovelha, você é escolhido, você é predestinado, você foi chamado, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Toma vergonha na cara! Ah não, isso ele não falou. Isso ele não falou. Mas é o que ele queria dizer. Você é crente, você é ovelha, você tem o Espírito de Deus, você foi comprado pelo sangue de Jesus, você foi reconciliado com Deus, vai ficar andando na carne, aí apaga o Espírito mesmo, que não é nem meu assunto aqui. Como que o Espírito Santo, diga, seja feita a vontade de Deus. Vou terminar aqui hoje. Então, diga comigo, Efésios 6,15 tem referência bíblica com Isaías 52:7. Tá claro ou não tá claro? Eu vou ter que parar por aqui, tá? Vou continuar na segunda parte. Hoje foi a primeira parte do tema. Eu tenho lenha para queimar, hein? Eu tenho lenha para queimar, hein? Eu vou até às 5 da manhã sem parar. É só deixar um copinho d'água minha aqui, ó, que eu vou até... Deixa eu ver aqui como está meu tempo. Estou em cima do horário. Eu vou parar no verso 15. Assunto novo na segunda parte. Irmã, o relógio aqui na igreja é o diabo mesmo. Hein? Olha, só pode ser o diabo, porque quando eu era de uma igreja da lei, eu ia numa igreja da lei, puta, o relógio não passava, a hora não passava, e eu olhava pro relógio e ele não passa, eu olho, não passa, e o pastor enchendo linguiça, e aquele culto parecia um velório, aquele negócio morto, e o relógio não andava. Mas o que está acontecendo com esse relógio? Aí eu recebi a graça, o relógio é o mesmo. Parece que ele fica assim, parece que está louco esse relógio, mano. Quando eu vou ver, já está passando a hora. Está na hora de acabar já. Isso é Romanos 6,4. Levante a mão e diga: é que hoje nós andamos em novidade de vida. Papai. E não na velhice da letra. Olha, hoje foi a primeira parte, eu vou ter que continuar a segunda parte, eu não tenho como... Se eu for entrar nesse assunto agora vai demorar, então nem posso entrar, tá? Eu vou ter que entrar na semana que vem. Hoje foi a primeira parte do tema A Armadura de Deus, parte 1. Vou resumir em 1 minuto. Primeiro texto que eu li, 2 Coríntios 10,4. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verso 5, derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Essas armas de 2 Coríntios 10, nada mais são a armadura de Deus de Efésios 6:13 em diante. Uma dessas armaduras, ou melhor, uma dessas armas que está na armadura é diga, verdade, justiça, evangelho da paz. Paulo disse para preparar os seus pés para o evangelho da paz. Não é para você brigar com ninguém, não é para você criar briga, contenda com ninguém, não é para você perder a amizade com as pessoas por causa da graça. Evangelho da paz. Quem entendeu? Mas como que é esse evangelho da paz? Se tiver escrito, eu creio, você vai anunciar o evangelho. Alô, o que você tem que entender, abençoado, que os que foram escolhidos, chamados e predestinados, eles vão crer naturalmente. Você não tem que forçar nada a ninguém, pessoal. Não, você tem que receber, se você não receber... Irmão, é na manha, irmão. Você não precisa pegar no pescoço de ninguém, você não precisa ficar de mal com ninguém porque não recebeu a graça. Daniel 12:10, os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. As ovelhas, Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Nosso trabalho é apenas achar as ovelhas de Jesus. Elas vão ouvir e vão seguir. Está claro ou não está claro? Graça e paz.